A célula de mercúrio assim consome cerca de 15% a mais de energia que a célula de diafragma, né? Só efeito de comparação. Metade do cloreto de sódio é convertido em hidróxido de sódio e assim, uma mistura final de 11%, 10 a 11% de hidróxido de sódio e também de 16%, entre 15 e 16 de cloreto de sódio. A solução é concentrada, sim, a gente pode dizer que ela é concentrada no evaporador a vapor, é, que vai fazer com que isso cristalize, ocorra a cristalização de uma grande quantidade do NaCl e assim uma solução final em torno de 50% de hidróxido de sódio e 1% de cloreto de sódio. Veja que a proporção muda bastante. Na célula de membrana, tem aqui na ilustração, dá para perceber que ela é bem grande também, né? Ocupa bastante espaço. E assim, essa tecnologia usa uma membrana polimérica já um pouco mais avançado do que os poros lá de amianto. E essa membrana polimérica ela produz uma troca iônica que separa o ânodo do cátodo. Essa membrana é produzida assim com uma resina especial que permite que assim seja atravessada por cátions, mas não por ânions. Então ela tem uma questão elétrica ou eletrostática, eletrodinâmica boa. Ela produz é possível produzir assim uma soda cáustica com uma concentração de pouco mais de 30%. E esse é o processo de menor consumo de energia elétrica em relação aos demais, o de célula de membrana. Porém, é necessária a evaporação de água ao longo do processo, e isso pode gerar outros problemas. Muito vapor gerado acaba carregando componentes corrosivos e libera no ar. Enfim, tem algumas questões de segurança ambiental que não são tão legais. E aí, nessa outra parte, já pegando com relação ao cuidado com o transporte e o armazenamento, a gente está falando de um componente bastante perigoso, né? Falando do ponto de vista industrial e agora do ponto de vista do cuidado no transporte desses componentes. O gás cloro, assim, ele é tóxico e fortemente agressivo. Um gás desse liquefeito gera queimaduras, queimaduras químicas e queimaduras térmicas, e assim, isso é bastante prejudicial. E no meio ambiente afeta totalmente os cursos da água, fauna, flora, enfim. Ele precisa ser armazenado em cilindros e prioritariamente ser mantido na forma líquida, né? Assim, ele pode ser mantido na forma gasosa também, mas o ideal é manter na forma líquida, porque mantém com uma pressão elevada, porém estável, e tem que ser transportado em carros com bastante cuidado. Outro componente que é bastante perigoso é a soda cáustica, e ela é usualmente assim comercializada como solução a 50% em carros-tanque, né, carros próprios para isso, e os recipientes que são colocados têm de ser altamente resistentes à corrosão, porque esse componente tem uma ação corrosiva extrema na pele, olhos e sim, também pode causar diversos danos ao ambiente. São materiais difíceis de lidar, mas que precisam muito cuidado porque precisa ser usado. Vejamos aqui um fluxograma de um processo cloro-soda comum. Por ser um processo grande, assim, grande industrialmente falando, são várias etapas de análise que devem ser feitas para um processo desse tipo. O balanço global de massa e de energia também pode se tornar um tanto complexo, imaginando assim, pelo fato de ter tantos equipamentos conectados e um dependente do outro. Assim, ao analisar um sistema como esse, é relevante pensar assim que a gente deve separar por blocos e fazer os cálculos individualmente. Não um por um, mas sim por blocos menores. Tá? Eu, assim como em outros casos, sugiro pausar, observar cada ponto, o que são os equipamentos envolvidos, quais são esses equipamentos, o que eles produzem, para poder entender melhor como deve ser gerenciado esse tipo de processo
pensando já numa aplicação industrial. E essas são as reações comuns que a gente encontra nessa indústria. Aqui tem a reação entre carbonato de sódio e hidróxido de cálcio, esses dois componentes que também são reações que ocorrem na indústria. E aqui voltando, o processo de eletrólise, sim, para esse processo, a salgema, que está lá embaixo, é decomposta em soda, cloro e hidrogênio. Veja só, a salgema, o nosso composto lá, vai ser possível obter a partir dela soda cáustica, cloro e hidrogênio. Tá? Legal, a partir de componentes simples como água e sal, a gente tem três componentes industriais bastante relevantes. Veja aqui o detalhe que no processamento, a partir da salgema, a retirada, a remoção disso envolve todo um processo de engenharia por trás. Não é só o processo de obtenção em si, mas sim a retirada a partir desse tipo de estrutura, que está em camadas bem inferiores, geralmente no fundo do mar. Assim, para esse processo que tem salgema lá embaixo, água é injetada sob pressão. Então, primeiro ponto, a água é injetada sob pressão para que ela atinja o ponto onde está a maior quantidade desse sal concentrado. E assim, por uma questão física básica, né, os corpos não ocuparem o mesmo lugar no espaço. Não tendo espaço disponível, a salmoura vai começar a reagir e sai pelo lado oposto ao da entrada da água para manter o equilíbrio. E assim fica o equilíbrio do sistema, porque a pressão interna vai aumentando e ele vai tentar se deslocar. Esse processo também é utilizado para extrair petróleo em algumas unidades, em alguns poços usam essa mesma tecnologia. Colocar água sob pressão para tentar aumentar a pressão interna e fazer com que gere uma instabilidade e jogue o componente para fora. Nesse caso aqui é simplesmente uma solução concentrada de sal. Aqui apenas a título de informação eu trago para você a evolução do consumo de sal marinho e salgema ao longo da década anterior, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados, a ABICLOR. Só para a gente ter uma noção de como esse consumo se elevou ou se manteve com o passar do tempo. Vejamos o fluxograma em célula diafragma agora, que também é um ponto que eu sugiro que você até dê uma pausa aqui no vídeo e analise ponto a ponto. Desde ali a entrada da salmoura no aquecedor até a saída de soda cáustica que aparece lá no final. São diversas operações unitárias, equipamentos que são utilizados nessa produção. Então, balanço de massa, balanço de energia, controle de processos, vazão, tudo isso precisa ser analisado em cada ponto. Veja que, de forma bem simplificada, a cadeia produtiva do cloro e da soda. Observe bem a quantidade e diversidade de indústrias que abarcam esses produtos. Né? Desde ali metalurgia, papel e celulose, química e petroquímica e assim sucessivamente. Veja que algumas aplicações comuns, né, além das indústrias que geram, o tipo de aplicação que tem. Aqui também segue com algumas aplicações, né, a gente sempre falando de soda e cloro. Algumas plantas existentes no Brasil, só a título de informação, de fato isso. E essa aqui eu trago em destaque, que é a imagem de uma planta industrial da Braskem, que é a líder no mercado nacional quando se trata da produção de cloro-soda. E assim, essa empresa é focada na produção de resinas termoplásticas, como o polietileno, o polipropileno e também o PVC. Esses materiais são de extrema importância para a geração de produtos plásticos em todo o mundo. Assim, é fundamental que essas indústrias continuem funcionando para a movimentação dos processos químicos como um todo.
Outra que eu trago aqui é a Dow Brasil, que é a segunda maior produtora e opera desde 1977, também já tem um bom tempo no mercado. E aqui, pensando já em produto, adiantando um pouco mais, a gente vai falar sobre um produto que eu acredito que seja muito conhecido por você, assim. Mesmo para uma pessoa de fora da engenharia química, o policloreto de vinila, ou o nosso PVC, a sigla bastante comum, como a gente conhece, é um material bastante utilizado. Botas, tubulações, conexões, forros de teto, calhas, telhas, enfim, assim, o PVC tem aplicações das mais diversas. Posso dizer que é um dos materiais mais utilizados no mundo. Inclusive, uma boa dica para qualquer profissional da engenharia química é fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre PVC e suas aplicações assim nas diversas áreas. O PVC, né, assim, a gente conhece, é bem legal, mas você já ouviu falar do CPVC? Aqui iniciaremos uma discussão sobre uma das aplicações assim do PVC ainda como matéria-prima e não como produto final. Então, a gente pensa na indústria do cloro, pensa na produção do PVC e agora um produto à frente. Além de utilizar o cloro na construção do próprio PVC, tem esse CPVC. Um detalhe que eu coloco é que o PVC é um material utilizado em tubulações residenciais, isso a gente já sabe, né? Não é nenhuma novidade. Tubulações residenciais de água fria, água comum, água que vem da nossa distribuição. Mas pensando assim, se a gente precisa de uma tubulação para transportar água quente, será que a gente ainda ia poder usar o PVC como material de base? Pense um pouquinho. A resposta é não. Acredito que você já deve ter visto que o PVC, assim, quando colocado em contato com temperaturas elevadas, ele amolece. Esse amolecimento é devido, assim, de certa forma, ao material reagir à ação da temperatura e suas partículas internas começarem, de certa forma, a ter vibrações maiores. Essa transição, essa temperatura na qual isso ocorre, é de cerca de 80 graus, e isso é chamado de temperatura de transição vítrea. Prestem bem atenção a esse nome, transição vítrea. E essa fase, esse momento de mudança, a transição vítrea, assim, é uma característica de cada material. Nos polímeros, no geral, como nesse caso do PVC, isso diz respeito à capacidade das cadeias químicas se moverem dentro das estruturas. Em outras palavras, assim, essa transição mede a mobilidade das cadeias em função do seu potencial energético. Ficou um pouco complicado? Vamos tentar falar isso de uma forma mais simples. O aumento da temperatura, um aumento na temperatura pode ser entendido como um aumento na energia disponível para as cadeias poliméricas. Se elas têm mais energia, elas conseguem se mover. No geral, para uma molécula adquirir mobilidade, é necessário que ela tenha capacidade de responder a uma solicitação mecânica com uma certa folga de tempo. Um polímero como o PVC, abaixo de sua temperatura de transição vítrea, ele não tem energia suficiente para se mover e por isso ele é um material rígido. Acima dessa transição, ele se torna mais flexível, mas não funde, ele só se torna flexível. Nesse sentido, aplicações desses tubos clássicos de PVC que utilizem água acima de 80 graus, o PVC já não seria mais um material aplicável, né? Pelo que a gente vem falando. E então, qual seria a solução a aplicar para que a gente tenha tubulações de um custo acessível, a um custo acessível, mas que forneçam uma confiabilidade no uso, uma segurança de que ela não vai perder a característica mecânica dela. Nisso aparece um outro material que é o CPVC, que ele é produzido pela reação de uma suspensão, uma resina em suspensão do PVC comum, que já estaria pronta para aplicação, porém ela vem com adição extra de cloro. Essa é a grande diferença.
Segundo Felder, o autor do nosso livro base, um estudo de caso pode ser descrito na seguinte forma: esse processo é iniciado pela decomposição do cloro, o cloro comum, cloro diatômico dissolvido em água, podem ser altamente instáveis e reativos. Dependendo de você aumentar a temperatura ou radiação ultravioleta, você induz esse tipo de processo. Essa transformação vai ocorrendo da seguinte forma: uma vez que a etapa de iniciação acontece, lembrando que o cloro, depois da ação do UV ou da temperatura, se torna altamente reativo. E assim, quando o PVC, o material que está ali, começa a sentir os efeitos de um material reativo próximo a ele, ele vai tentar manter sua estabilidade. E como ele mantém o hidrogênio presente nessa molécula, passa a ser um ponto suscetível ao ataque do cloro. Geralmente o hidrogênio produz uma ligação assim que ele vai se tornar mais reativo e vira um ponto suscetível a ataque. Nas etapas seguintes, o átomo de hidrogênio que foi liberado também se torna reativo e acaba atacando as moléculas do Cl2, né, do gás cloro presentes, que vai formar o ácido clorídrico e, olha que interessante, libera mais cloro. Então vejam que o cloro gasoso se torna reativo inicialmente pela ação do calor ou UV, mas ele continua se tornando reativo pelas reações com o hidrogênio liberado. E, por meio disso, ocorre a propagação da reação. E daí o cloro vai preenchendo cada vez mais espaço. Quando o novo, entre aspas, assim, um novo polímero formado tem essa estrutura, que em média, assim, algumas definições mostram que 1 a cada 5 de hidrogênios foram substituídos por cloro. Então isso dá 20% dos hidrogênios presentes foram trocados por cloro. E daí um estudo analítico mostra que esse material contém de 67 a 68% de peso em cloro. E o que isso muda na prática? A temperatura de amolecimento ou transição vítrea aumenta de 80, como no caso do PVC, para 110. Olha só, tem essa mudança praticamente ali de 30 graus na temperatura que o material vai amolecer. Então, assim, nessa temperatura, levando em consideração a temperatura de mudança de fase da água, da fase líquida para vapor, se torna bastante segura a utilização assim de água quente no seu estado líquido, né? Então, não tem problema. Pensando nisso, a produção do CPVC é de grande importância para a indústria química, para usar como tubulação de água quente. E isso marcou também uma etapa bastante interessante desse tipo de produção. Não é só o PVC comum. Comercialmente acaba aparecendo, é o PVC para água quente, mas estruturalmente ele é o CPVC. Por hoje era isso, tá aqui nossas referências. Espero que você tenha entendido o que foi falado aqui e veja que tem muitas coisas que precisam ser aprofundadas, que precisam ser estudadas, principalmente em relação a essa produção que usa cloro como matéria-prima ou cloro como aplicação direta. É só isso hoje. Até a próxima.